estamos começando nossa reunião do Great. Bem-vindo a você que não nos conhece. Esse é o nosso grupo de pesquisa da FEFELESH USP, ligado também ao CNPq. E hoje nós vamos ler um texto do Patrícia Catrice, vai ser apresentado pela Cássia Greco, né, Cássia? Vamos lá, Cássia. Cássia, eu vou ser muito honesta, eu dei uma lida nesse texto no começo do ano, quando eu vi esse livro, que inclusive eu que sugeri para o John desse livro, que a gente está fazendo esse trabalho, mas eu não reli, então você vai poder me dar uma aula. Vamos lá. Então, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. E imagina, depois da apresentação do John da semana passada e de tantas outras brilhantes apresentações, quem sou eu na fila do pão, né? Vamos lá. Eu vou tentar fazer, assim, um apanhado geral. Eu vou dividir a minha tela com vocês, eu preparei um PowerPoint. E aí eu vou mostrando e depois a gente, quando eu terminar, né, a gente pode discutir a respeito. Esse texto do Patrick Catrice, para mim, assim, é uma relação de amor e ódio, né, porque, na verdade, assim, existem pontos interessantes para serem discutidos, mas eu acho, assim, que o mais importante desse capítulo específico é ele colocar questionamentos, ele questionar certas assim, assertivas que as pessoas colocam e não mudam, e não percebem que pode haver algo a mais do que aquilo. Então, ele faz uma série de questionamentos. Para mim, foi assim o que mais me marcou, além de alguns conceitos que ele dá, né? Então, eu vou começar aqui a dividir a minha tela. Você está sem o som. Gente, para quem não sabe, o Patrick Catrice vai ser um dos nossos convidados internacionais da Jornada de Tradução e Adaptação, que será entre o dia 23 e 25 de novembro, online, organizado pelo Unesp esse ano. Vamos lá, Cássia. Tá joia, então vamos lá. Então vamos lá, gente. Então é isso aí, Evolutionary View of Cultural Adaptation, Patrick Catrice, tá? Vamos lá, Silvia, passa para o próximo. Isso. Então, eu coloquei aqui uma imagem e comecei só fazendo uma introdução, dizendo: This chapter discusses what has been called evolutionary view on cultural evolution and adaptation. Bora para o próximo. Ever since the origin of species, but increasingly in recent years, parallels and analogies have been drawn between biological and cultural evolution and methods, concepts, and theories that have been developed. Oops. That have been developed in evolutionary biology have been used to explain aspects of human cultural change. Então, essa aqui é uma parte inicial que o Catrice coloca logo no início, e ele tira do Biological and Cultural Evolution, Similar but Different, e ele vai e essa questão da similaridade, da dissimilaridade, vai aparecer durante todo o capítulo, né? E aí eu achei essa figurinha aqui que eu acho que tem muito a ver com o que ele vai colocar. Então, isso aí é por minha conta. Bora lá, Silvinha. Então, aí, gente, olha, what is this chapter about? Então, assim, num resumo, eu fiz assim, porque, assim, vai ter coisas em português também, tá? Mas é porque, enfim, Patrick Catrice, in this chapter, discusses the evolutionary view on cultural evolution and adaptation. It distinguishes between the ipsative and auditive adaptation. Então, esse é o ponto central, tá? Distinguir se uma adaptação é ipsativa ou se ela é aditiva, tá? Also, it examines if and how this distinction triggers new
or at least different research questions in the field of cultural adaptation studies. On the backdrop of the never-ending questions in the field of cultural debate for or against the concepts of fidelity and equivalence. Uma outra parte mais para frente, ele vai falar sobre fidelidade e equivalência, tá? The chapter discusses how an evolutionary view of adaptation offers ammunition to the opponents of the approach and provides arguments to those adaptation critics who intend to step beyond the traditional fidelity-based discourse. It rekindles the old distinction between a study of adaptation as an end product and a study of adaptation as a process. Então, essa parte é muito importante. Então, ele coloca que o estudo da adaptação é um processo, tá? And suggests that, however obvious this solution may appear, it is less straightforward than one might think. Looking at a specific set of film adaptations, the chapter examines one possible conceptualization of what best fit may mean in a specific historical context. Uma outra coisa que ele vai debater é que existe a importância do contexto histórico e cultural, né? Então, ele vai fazer uma pergunta que é o seguinte, não é assim, por que eu faço a adaptação e para quem eu faço essa adaptação, tá bom? Pode ir, Silvia, obrigada. Aí, aqui eu fiz um resumo, eu traduzi, tá? E fiz um resumo em português, olha só. Então, ele começa o capítulo dizendo isso aqui, ó. Pesquisadores concordam que a evolução biológica e cultural mostra semelhanças e dissimilaridades. Então, essa é a base que o Catrice vai usar. Embora haja concordância na existência de ambas, não há consenso sobre o que são dissimilaridades. Então, na verdade, é o seguinte, as similaridades, existe uma concordância. O problema está nas dissimilaridades, que são exatamente as responsáveis por distinguir os processos, tá? Portanto, este estudo não pretende afirmar que a adaptação cultural é igual à evolução biológica. Todavia, algumas características específicas de uma abordagem evolucionária podem contribuir para o estudo tradicional de adaptações. E no caso desse capítulo, ele fala sobre adaptações para filmes. Dessa forma, a palavra adaptação se refere ao processo, ou seu resultado, de um item, ou um conjunto de itens, mudando ou sendo mudado para se adaptar melhor ao seu novo ambiente. Então, é essa questão específica sobre a teoria evolucionária que o Catrice vai usar. Oi, Silvia, você levantou a mão? Pode falar. Levantei. Não, eu acho que, na verdade, não sei, ao meu... Ah, desculpa, vocês não estão me vendo. Ao meu parecer, ele está dando, assim, uma cotovelada na Appropriation Sanders. Porque ela vai muito nisso, né? Eu, como bióloga, morro de rir, né? Adoro quando vejo essas coisas. Agora, outra coisa que eu queria chamar a atenção, gente, eu estou escrevendo agora o capítulo Screens, né? Que filmes e televisão, coisas assim. É muito louco essa história, tá vendo que ele coloca o estudo tradicional, é muito interessante como as adaptações, elas realmente começaram, ela tá muito ligada com filme. Inclusive, eles falam muito disso, o John fala disso no trabalho, né, que a gente está fazendo também, quando ele fala de adaptação, como isso sempre ficou ligado com o filme e aí, eu sei, agora você. E aí, assim, tanto que ficou meio relegada as outras coisas de adaptação. Isso. Ou nem são consideradas adaptação. Por exemplo, tem gente que não considera montagem de teatro uma adaptação, sendo que é. Fala aí, Julieta. Não dá para ouvir.
Não dá para ouvir. Acho que você está com o microfone desligado. Naquela linha evolucionária que a Cássia apresentou desde o começo, o último homenzinho está sentado na frente de uma tela. Você viu? Isso mesmo. Vai ter o homem lendo e o último é um hominho sentado na frente de uma tela. Uhum. É verdade. É isso aí. Eu achei essa figura e eu achei que ela tinha muito a ver com o que estava sendo colocado, né? Ah, foi você que colocou? Ah, essa sou eu. Ah, olha, ela que melhorou o trabalho. Olha que ótimo. Olha lá. Essa é minha. Muito boa, gostei muito. Vai, continua. Desculpa, eu só parei porque eu. Não, mas eu acho que é muito importante. Então, e aí foi um resuminho de início que eu fiz, né? Bora lá. Muito bom, viu, Cássia? Obrigada. Próximo. Então, vamos lá. Tendo em mente que a palavra adaptação se refere ao processo, ou então o seu resultado, de um item ou um conjunto de itens, então eu estou voltando no que eu já falei, no que eu já tirei antes do capítulo do Catrice. Mudando ou sendo mudado para se adaptar melhor ao seu novo ambiente, esta definição retém e descarta de imediato algumas características específicas que são comuns no paradigma evolucionário. Num primeiro momento, é necessário estabelecer a distinção entre dois parâmetros em estudos de adaptação, que são o deipsative and the additive adaptation. Aí eu botei esse homem... Isso? O que é isso? Então, aí por isso que eu botei esse bonequinho aí cheio de pergunta na cabeça, como quem diz assim, ferrou agora. Aí eu achei essa figurinha, falei, vou botar muito essa porque bom. o que não, a você gente... é boa iconográfica, você. Tá bom. Próximo. Bom, aí, gente, eu fiz assim uma tradução, né, do que ele fala lá, para ver se a gente entende. Então, eu coloquei assim, olha, ipsativa ou equitativa por semelhança, que no inglês ele chama de ipsative or equitive, do latim. Então, ele é uma expressão que vem do latim. No latim, ipsi significa of the self. Então, próprio, dele próprio. O termo foi concebido, aí eu fiz uma pesquisa no termo, e o primeiro uso de ipsative foi no campo da psicologia, tá? Então, olha lá, o termo foi concebido no campo da psicologia e designa um tipo de medida ou de avaliação do desempenho de alguém que se faz em comparação com outros desempenhos da mesma pessoa e não com desempenhos de outras pessoas. Ou seja, esse é o cerne da proposta do Catrice. Toda vez que a gente falar de IPS, a gente está falando de avaliação do desempenho daquele mesmo e que não é de outro, é dele evoluindo dele mesmo, tá? Por essa razão, seu uso é mais comum na linguagem cotidiana e nas ciências naturais. Aí eu fui descobrir que esse ipsative é usado por vários outros campos das ciências, inclusive na antropologia, tá? Então, o Catrice pega emprestado, tá? Isso aí coloca no capítulo. Esta noção também é utilizada em estudos da tradução e em estudos comparados, referindo-se a thing being identical to itself, que o Catrice no texto coloca que é A igual a A, como se fosse uma equação. Em resumo, o mesmo elemento é adaptado a circunstâncias diversas, e aí ele volta na teoria, emprestando o conceito da teoria evolucionária, tá? E o que é a aditiva? Então, também vem do latim, aditivos, e é added, annexed, from past participle stem of Latin addere, add to, join, attach. Adaptação aditiva é mais comum
nos estudos de adaptação cinematográfica e diz respeito à adaptação de algo criado numa dada forma que se desenvolve em outra coisa, que vai além da sua origem. Daí a noção de acréscimo. Tá? Aí, nas palavras do Catrice, a thing being identical or similar to something else. Então, a gente não pode entender adaptação aditiva como sendo da coisa em si. É preciso que aquela coisa seja acrescentado um novo elemento que não foi assim concebido no original, tá? Então, ele faz também a equação, só que... Ergo não pode ser igual. É isso aí. Não pode falar que não é fiel, essas coisas, porque não é para ser igual. É verdade. Então, A igual a B, né? Ele faz essa equaçãozinha também, é dele. Em resumo, algum elemento novo ou uma nova forma são adicionados ao original. E depois eu peguei uns exemplos, aí isso acho que vai ficar mais claro. Pode ir, Silvia, obrigada. É a mesma. Tá. Aí, gente, eu peguei um exemplo. Agora, esses exemplos são meus, tá? Porque eu achei que ficava legal. Eu fui dar uma pesquisada. Então, olha lá, eu peguei um exemplo de additive adaptation. O que eu fiz? Olha só. Tem um livro da Patricia Highsmith, de 52, que chama The Price of Salt, tá? Então, olha lá. O romance é first published in 1952 and praised as the novel of a love that society forbids. The book soon became a cult classic based on a true story plucked from Highsmith's own life. The Price of Salt tells the riveting drama of Thérèse Bellivet, a stage designer trapped in a department store day job, whose routine is forever shattered by a gorgeous epiphany. The appearance of Carol Aird, a customer who comes in to buy her daughter a Christmas toy. Thérèse begins to gravitate towards the alluring suburban housewife who is trapped in a marriage as stultifying as Thérèse's job. They fall in love and set out across the United States, ensnared by society's confines and the imminent disapproval of others, yet propelled by their infatuation. E aí, então, esse é um resumo do romance, certo? Agora, próximo slide. Isso. Aí, gente, foi feito um filme em 2015, belíssimo por sinal, que se chama Carol, tá? Que é based on The Price of Salt. E quem trabalha nesse filme é a Cate Blanchett e a Rooney Mara, que vão fazer o casal romântico, né, desse filme. E eu acho, vê se você consegue clicar vê se aparece para você uma setinha, a Silvia, clicando, porque eu pus para fazer a ligação com o filme. Ou só aparece a imagem? Pode ser que a mídia não tenha ido, né? Eu acho que na hora de ir, a mídia não foi, porque no meu original tem... Mas, enfim... Não, que eu ia falar, se você quiser, a gente pode fazer igual a gente fez com a... Porque também se passar aqui, depois eles derrubam a nossa coisa. Tá, perfeito. Uma mulher tomando café. Isso, faz o seguinte, manda o link, entra você e manda só o link no chat nosso aqui, aí cada um perfeito, entra. Tá certo. Então, aí vocês vão perceber assim, olha só, eles mantiveram a ambientação igualzinho, tá? Só que o que acontece? A linguagem do romance é uma. Na transposição para o cinema, houveram o quê? Adaptações e acréscimo de elementos. Então, justamente a ideia do vídeo, eu vou mandar aqui daqui a pouco, é justamente essa, é colocar que existe
Carroll, 2015. Ai, aqui, trailer no YouTube. Eu tô mandando o link para vocês. É muito bonito o link, assim, desculpa, a história. Ela tá falando que a gente tá na Amazon. Olha, eu vou assistir. Que legal. Quando acabar o livro eu assisto, que agora não tô assistindo nada. Não, e assim, o trabalho de construção da personagem, né, da Cate Blanchett é fenomenal. Assim, fiquei encantada. Ó, eu mandei aqui tá? Bom, então vamos passar para frente. Silvia? Então, aí eu estava falando que eu estava vendo o negócio que você mandou, por isso que eu... não, tá jóia. Eu dei uma piscada aqui, vai. Não tem problema. Ó, então aí, por exemplo assim, então assistindo esse filme, a gente vê o seguinte: o reconhecimento de características adaptativas em fenômenos que são estudados em outros campos de pesquisa permite que estudos de literatura em filme se conectem a estas subdisciplinas e a encontrar sua própria posição e papel em um campo mais amplo de estudos de adaptação cultural. Ela também pode lançar um estudo comparativo dos fenômenos adaptacionais entre disciplinas e ciências, tanto naturais quanto humanas. Então, olha só, o Catrice, na verdade, o que ele faz é expandir a capacidade de análise e de entendimento. Tá? Então, é assim, o que eu entendo do que ele fala é o seguinte: não se fechem em teorias, sabe? Vão atrás de tudo aquilo que compõe. Né? E ele, para fazer a análise, ele sugere que a pessoa vá atrás de outras situações, de outros filmes e assim por diante, de outros campos de estudo, para você poder entender todo o trabalho que é feito num processo de adaptação, tá? Assim, os estudos... só deixa eu falar uma coisa. Fala. Eu tive a honra e sugiro a todos que puderem fazer, eu fiz um summer school na Universidade de Leuven, e eu tive aula com o Chesterman, e ele é muito simpático. Aí uma das coisas que ele falava era assim: as teorias foram feitas para serem contestadas, então não fica aí preso nessa teoria, né? Eu estava discutindo readaptação e retradução e tudo mais. Aí ele, porque o pessoal fala que a retradução... Ele, não, mas você encontrou outra coisa? Então escreve outra coisa. É muito legal. É isso aí. E inclusive, o Catrice cita o Chesterman nesse capítulo. Ele é maravilhoso. Bom. Assim, os estudos de adaptação podem se tornar um campo de pesquisa que examina a maneira como qualquer... A Julieta levantou a mão, não sei se é agora. Só para dizer que hoje tem o Venuti, hoje às 6 horas. Ai, adoro ele. Muito eu bom. estou seguindo o canal dele também, vou me avisar. Legal, gente, vamos lá. Então, assim, os estudos de adaptação podem tornar-se um campo de pesquisa que examina a maneira como qualquer paradigma, seja ele cultural ou natural, lida com a mudança, a fim de se tornar ou permanecer relevante. Mas atenção, aí ele faz uma advertência. Cabe aqui uma advertência no que diz respeito à noção de adaptação aditiva. As questões de se e como o processo de adaptação aditiva, como a tradução ou a adaptação cinematográfica de um romance, realmente impacta e modifica seus materiais de origem, como faz a adaptação ipsativa, continuam a ser motivo de controvérsia. Alguns estudiosos afirmam que uma adaptação aditiva não toca ou muda fisicamente suas fontes, mesmo que depois de ser traduzido ou adaptado, um texto possa ser visto de forma diferente, né? Essa não é a teoria que ele comunga, mas ele faz essa advertência. Bora lá. Então, aí, vou puxando o que eu já falei, que eu já li do outro slide, alguns estudiosos afirmam que uma adaptação aditiva não toca ou muda fisicamente suas fontes,
mesmo que depois de ser traduzido ou adaptado, um texto possa ser visto de forma diferente. Aí ele acrescenta, outros sugerem redefinir a adaptação como um processo contínuo e incessante de duas vias, estudando não apenas as mudanças de conteúdo e forma do romance para o filme, mas também as mudanças sendo inferidas no texto de partida. E aí ele faz uma citação do Brum, de um livro dele de 2013. Estes analistas, consequentemente, se opõem à orientação, ao objetivo do processo de adaptação, e sugerem que alguém deshierarquize a relação entre o texto primário e o texto secundário, a fonte e o resultado, a fim de fazer com que ambos os textos resultem um do outro. Assumir de antemão que todas as influências são iguais pode levar a erro de análise, uma vez que é notório o fato de que algumas fontes possuem mais semelhança entre si do que outras. Consequentemente, um estudo adequado das dinâmicas, faltou S, de poder será dificultado em vez de ser auxiliado por suposições a priori sobre as relações hierárquicas entre pré-textos e pós-textos. As interdependências ad hoc para este fim, né, ad hoc no sentido de para este fim específico, podem se revelar altamente assimétricas e, portanto, demandar análise das forças vetoriais, a saber se são unidirecionais ou multidirecionais. Portanto, é mais seguro assumir a priori que o grau de submissão passiva versus o de resistência ativa na criação não é pré-determinado. E, assim sendo, requer uma investigação empírica para este fim em específico. Né? Então, ele, tudo bem, existe a obra de partida, né? E, às vezes, a gente acaba falando que a gente começa a dar valor a essa obra de partida apenas e a gente acha que a outra é consequência daquela apenas. E, se ela não, e aí a gente começa a criticar a adaptação dizendo que ela não foi bem feita, né? Porque ela não está sendo totalmente fiel ao que foi colocado no caso, ele está falando sobre cinema, né? Então, esse capítulo é sobre cinema, por isso que eu não fui para outras áreas. Mas que ela não tem nada a ver, que ela, vamos dizer assim, que ela violentou a obra original e que ela não tem mais semelhança com aquela obra, que foi criada uma outra obra. Então, é preciso, assim, antes da gente fazer um juízo, é preciso pensar, primeiro, qual foi o objetivo, qual foi o público, o que foi usado nessa adaptação, o que é que se queria tirar da obra, porque às vezes não dá realmente para pegar a obra inteira, mas você pega um ponto de cerne daquela obra que é fundamental para entender, e aí você trabalha e cria em cima daquilo. E aí a pergunta fica, e por isso a obra cinematográfica, ela é submissa à outra, ou ela é menor que a outra? É um questionamento para se fazer, tá? Eu não estou dando uma resposta, mas é isso que ele coloca também. Vamos lá, Silvia? Voltando à ipsativa e aditiva, em termos de estudos da tradução, estudiosos da área debateram os prós e os contras de uma visão ipsativa da tradução e de uma visão aditiva da tradução, e concordaram em abandonar a primeira em favor da última. Então, quando a gente fala de tradução e não de adaptação, então tem um texto do Chesterman, de 1998, que fala sobre isso, né? Que em termos de tradução, a visão aditiva é a que é colocada, né? Todavia, o mesmo raciocínio não se aplica a estudos da adaptação, e sendo assim, ambas, tanto a ipsativa quanto a aditiva, serão levadas em consideração, tá? Assim, do ponto de vista dos estudos de adaptação cinematográfica, parece que a abertura do foco analítico para incluir também a noção ipsativa enriquece o campo de pesquisa, ou seja, a adaptação ipsativa e aditiva numa adaptação cinematográfica ocorre, na maior parte das adaptações, de maneira concorrente. Fala, Julieta, pois não. Em termos do estudo da tradução, no estudo do Chesterman, eu não entendi. Quer dizer que a tradução não tem que ser ipsativa? Ela tem que ser aditiva? Eu não entendi esse parágrafo.
O que ele coloca é que, em termos de tradução, existe mais ou menos um consenso entre entre as pessoas todas que estudam a área, de que o que se faz é uma visão aditiva da tradução. Eu não concordo, porque, pela hipótese do Berman, cada nova tradução ela é mais literal, ela é mais estrangeirizante, mais próxima do texto de partida. Então, ela tem que ser mais ipsativa. Quanto mais ipsativa, para não usar a palavra fidelidade, ela é mais próxima. Você vai fazendo cada vez mais adaptação, você está adicionando, você está modificando, o que não é a finalidade de uma tradução. Pelo que eu entendi, né, em retradução, quando cada tradução procura ser mais próxima do texto de partida, mais idêntica. O que eu ia te falar, Ju, que, bom, você sabe que eu também estudei retradução quando eu fiz o negócio do Quixote, né? Porque eu estava estudando readaptação e também porque antes eu tinha estudado retradução. Justamente esse negócio que você está falando tem um pessoal que fez escreveu muito sobre teoria, que é o Bastan, sobre retradução, que eles falam uma coisa que justamente não era o que eu encontrava, que eles falam o seguinte, que isso que você está falando, as traduções vão ficando mais né, iptativa, para não falar aquela palavra que eu não gosto. O que eu encontrei não foi isso. As primeiras eram super, super grudadas com o texto. Praticamente era, sabe, a tradução, por exemplo, anônima do Quixote, que foi feita em Portugal em 1794, quase já no século XIX, ela é quase espanhol, entendeu? E depois vai mudando. O que aconteceu é que depois, quando começou essa história de invisibilidade do tradutor, vamos deixar, né, se voltou de novo com esse papo, não, vamos deixar mais próximo ao texto. Agora, isso aí também agora já está saindo de moda, entendeu? Então tem que tomar cuidado. O que você fala do Berman, tudo bem, o Berman é um dos teóricos. Mas, Silvia, o que você falou dessa primeira tradução é que o português era mais próximo do espanhol naquele... Sim, tinha isso, eu escrevi um artigo sobre isso. O português de hoje, quando você vai traduzir, ele está mais próximo do texto, mas está mais longe do espanhol. Porque mas é que era a pessoa também, por exemplo. Aquilino Ribeiro, ele supernacionalizou o Quixote. Mas porque a língua mudou. A língua portuguesa e a língua espanhola era quase a mesma. Então, você de hoje, você do século XXI, vai dizer, não, aquela tradução primeira era mais próxima do texto. Não, mas ela é mesmo, eu cotejei. Mas eu estou comparando traduções relativamente recentes. Tá, aí sim, aí é diferente. Eu vejo que as primeiras são mais domesticantes e as últimas mais... Isso quando você pega textos a partir do 40. Sim, então você não pode vai para trás, não pode usar a hipótese de ipsativa e aditiva nesse sentido. Você tem que pensar que acréscimos foram dados. O que o tradutor colocou dele na obra? Coisa que num filme, numa adaptação, ele sempre, primeiro por ser uma mudança de meio, de mídia, ele sempre vai colocar algo dele. Claro, tem que colocar, porque também você tem que inventar coisa, porque tem coisa que não dá para explicar na imagem, né? A Ana quer falar também. Você acabou, Julieta? Posso passar a palavra para ela? Fala, Ana. É que, assim, quando eu li esse texto, eu achei interessante esse conceito do ipsativa, mas também me chamou a atenção que ele falava que o ipsativa é o caso de quando o outro, né, essa evolução daquela obra substitui a obra original. Aí ele dá o exemplo da pintura que é restaurada.
depois que a pintura é restaurada, ela não existe mais aquela pintura danificada. Tá certo. E aí ele fala de coisas assim, o time de futebol, acho que o futebol americano, que vai lá e tem que criar uma nova estratégia para poder vencer. O time continua o mesmo, ele só mudou de estratégia. Mas o time não é outro time. Então, se a tradução fosse ipsativa, ela teria que substituir o texto-fonte. O texto-fonte não existiria mais, só a tradução. Tá. Então, ela tem que ser uma coisa aditiva, que ela vai ser uma obra paralela ao texto-fonte, que ela vai existir. Inclusive porque ela em outra língua, você sempre vai ter que mudar. Que é a minha primeira conversa, quando o pessoal fica falando, ai, tradução muda tudo, adaptação muda tudo. Eu falo, gente, quando a gente traduz também está mudando tudo, já está mudando a língua. Claro, entendeu? Mas você está procurando numa outra língua falar o que o autor falou. Sim, sendo que em adaptação não tem essa procura de falar com uma outra língua, na linguagem cinematográfica, por exemplo. Não, às vezes até tem, não né? Tem, ao contrário, às vezes você quer falar aquilo, mas não fala aquilo porque a intenção é não falar aquilo. É usar um ponto de partida, mas chegar em outro lugar. Bom. Então, eu ia falar o que a Ana Catarina falou. Obrigada, Ana Catarina. Eu ia dizer o que ela disse, porque até o exemplo que ela deu vem em seguida. O que eu entendo, eu até entendo o lado que ele está falando sobre a questão da aditiva da tradução, pelo seguinte, eu estava até me lembrando daquela palestra muito boa que a gente teve umas 2 semanas atrás, do pessoal que traduziu para o espanhol a Carolina de Jesus, tá? E aí eu me lembrei do seguinte, lembra da dificuldade que eles tinham de estar explicando a questão, né, de quarar a roupa e de todos os vocábulos que eram usados. Então, assim, aí eu fico entendendo, e a necessidade de passar, né, para uma realidade próxima do leitor, que é o que vai receber aquela mensagem, né? Então, é dentro dessa vertente que eu entendo a tradução como sendo, sim, aditiva, né? E aí, continuando aqui, eu coloco, por exemplo, quando uma espécie ou um organismo se adapta a si mesmo, ou seja, muda suas próprias características durante sua vida útil, ou ao longo de gerações, a fim de melhor se adaptar a seu novo e imutável ambiente, pode-se dizer que ele evolui através de um processo ipsativo de adaptação. O mesmo se aplica a um time de futebol que busca adaptar sua estratégia contra seu oponente. Ou ainda, o caso de um estudante chinês, quando vem estudar em universidades britânicas, porque ele está falando, e precisa se adaptar à nova realidade acadêmica cultural. Tá certo? E o que mais pode ir? Tá? Aí, gente, eu já não tive mais tempo de traduzir, então eu comecei a pegar em inglês, tá? Mas eu não vou ficar lendo tudo, depois vai ficar à disposição de vocês, porque, na verdade, a ideia foi fazer um resumo, né? Mas eu acho importante colocar o que eu grifei aqui. What is common to these adaptation processes is that they all apply to the self. And since they occur in time, they install dissimilarity relations between a prior version and a later version of the self. E aí depois vai ter um exemplo, vai dar para entender melhor. Note also that the end result of the ipsative adaptation of one item results in one item, and that, at least in these cases, the adaptation replaces the adapted and makes the latter disappear in the process. By contrast, the additive adaptation adapts something into something else that becomes a separate entity. Unlike the ipsative adaptation, it does not delete the adapted in the process. Então, essa parte é muito importante. Diferentemente da adaptação ipsativa,
a aditiva, ela não deleta o que foi adaptado do processo, tá? Ele continua, na verdade, ele deixa o que foi adaptado intocado, tá? Apesar de muitas vezes ser necessário fazer mudanças, tanto na percepção de como aquilo é percebido. Que aí, voltando no exemplo lá da turma que traduziu Carolina para o espanhol, foi exatamente o que eles fizeram. Tá? Então, assim, o quarto de despejo, ele não foi substituído por uma coisa nova, portanto, ele não pode ser ipsativo, tá? Então, ele é aditivo, né? Então, por quê? E aí houve mudanças? Houve. Por quê? Porque existia um público específico que precisava entender o cerne, né? O core do que motivou a Carolina a escrever aquele romance. Tá? Translations are obvious examples, but so are film adaptations of literary texts, and are actually most commonly discussed intertextual practices in literary and film studies. The copy, the quote, the paraphrase, the parody, the pastiche, the compilation, the prequel, the sequel, the remake, all install self-other dissimilarity relations and thus represent the result of additive processes. Tá? Bora lá. Mais para frente no capítulo, ele vai trabalhar sobre evolução, para a gente poder entender melhor, fidelidade e equivalência, tá? Essa parte aqui eu só vou ler o primeiro, depois vocês leiam com calma aqui, porque senão vai ficar muito longo. Mas aqui, ó. Even where an act of borrowing can be clearly established, the critic's prime concern ought to be not with the where from, but with the what for. Então, assim, cada vez que a gente faz uma adaptação ou uma tradução, a pergunta é não de onde vem, mas qual é o propósito? Por que é que a gente está fazendo isso? Qual é o objetivo, né? Not with the source of the motif, but with the use to which it is put in the new system. Tá? E essa é ele faz um quote do Ehrlich, que é de 1969, né? Aí aqui, a única coisa que eu quero chamar atenção aqui é o segundo itemzinho aqui, que ele coloca assim: if the adaptation process is understood to be teleological, in other words, to aim at a better fit into the hosting environment. Então, aí a gente entende que a preocupação dele, nessa análise toda, é colocar questões para reflexão e falar o seguinte: antes da gente só fazer as teorias, assim, vamos incluir nesse questionamento o hosting environment. Né? O que vai significar aquilo? Se isso se vai ter alguma função e se ele vai ser entendido dentro daquilo que ele foi executado, tá? Então, essa parte é importante. A comparative source text target text study may describe what shifts occurred during the passage from source to adaptation. But when it comes to explaining why these shifts occurred, the analytical focus will need to shift to the relationships of fit between the adaptation and its new target context. In other words, adaptations may or may not replace original items for reasons that lie outside the dissimilarity relations that exist between the adapted and the adapting items. Tá? Mas, vamos lá, bora lá. Bora nós.
essa parte é importante porque ele vai falar sobre dialogismos, né, e sobre intertextualidade. Eu acho importante colocar aqui o que eles colocam aqui é assim, né? Então, assim, however, to conflate adaptation with dialogics and intertextuality forsakes the possibility which existed previously of studying adaptations as one directional, irreversible, and goal-oriented process, which represents the singletons that constitute the very makeup of wider, dynamic, and more complex networks of polycentric, simultaneous, or consecutive, multidirectional, interdiscursive forces. Então, aí, o que a gente deduz disso aí, né? Em que existe um amálgama de coisas que tem que ser levadas em consideração. Então, é assim, a gente vive numa situação de multifacetada, em que a gente precisa estar assim, é como se a gente precisasse ter olhos em todos os redores, assim, ao redor da cabeça, ou então a cabeça fica girando 360 graus, porque existem, na verdade, muitas coisas a serem consideradas, né? Antes da gente formular uma teoria mais definitiva, tá? Pode ir, Silvia. Aí ele fala sobre a fidelidade, the relevance of fidelity and equivalence lessens most when change is complete. If at a proper level of analysis, change is partial, the adaptation process, changed or adapted only part of its source and left the rest unchanged or unadapted. Mais? Pode ir. In that case, a comparative study of source and target will still reveal common features. These common features may then be seen as leftovers of the fidelity. Eu achei isso muito interessante que ele coloca aqui, tá? Então, ele fala que quando a gente faz um estudo comparativo entre fonte e objeto, você vai perceber que ainda existem características, né, em comum, né? E aí ele nomeia essas características em comum, né, como as sobras do que seria fidelidade ou equivalência em termos de norma, né? E aí eles podem ainda funcionar como marcadores do hipertexto. Então ele também não descarta totalmente, né? Ele fala para prestar atenção nessa parte. Suggesting hypotextual materials and thereby trigger the identification of an item as a possible adaptation or hypertext. In that case, fidelity, equivalence, or similarity relations in general function more as smoking guns, so to speak. E ele faz essa alegoria aqui de cortina de fumaça. Conversely, if change is complete, fidelity no longer plays a role. Essa parte é importante. If change is complete, fidelity no longer plays a role, and equivalence is achieved in a rather counterintuitive way, through difference only. Interessante, né? Através da diferença. In that case, neither concept can help to identify the end result as an adaptation. Aí, para fazer hence in conclusion, one would think that the evolutionary view of adaptation brings about three or at least 2 cheers for the opponents of the fidelity rule, and that after all those years, it is a finally game over for fidelity. Então, ele põe em xeque a questão da fidelidade, do conceito de fidelidade, né? Yes! Finally! Alguém acabou com esse nome horroroso? Chega! É bem isso mesmo. Vou dar um beijo no Catriz quando ele chegar.
Dá mesmo. Vou mesmo. Coisa. Agora para frente, o John vai falar, só queria passar mais um slide e aí eu vou passar a palavra para o John. Tá. Passa. Sou eu. Passa. Tá tudo branco. Clica de novo. Vamos lá. Oh, que ótimo. O meu martelinho. Então, era isso aqui que eu queria terminar. So, back to the study of adaptation as a process. Various translation, adaptation, and intertextuality scholars have suggested one consider the translation, adaptation, and other types of text processing to consist of 3 or 5 logical operators producing shifts between an initial and final state of affairs. The repetition, the addition, the deletion, the substitution, and the permutation. Dá mais um clique, Silvia, por favor. Isso. Agora, essa aqui é bem importante por causa da figurinha embaixo que eu coloquei. The substitution may be seen as a combination of the deletion and the addition. For example, A instead of B. And so may the permutation, which represents a change in order between the selected items. For example, A, C, B instead of A, B, C. Então, trocar a ordem, né? Interestingly, none of these operators produces a change that feels adaptive, except perhaps the permutation. The repetition lacks change and therefore resembles the copy more than the adaptation. To add or delete an item is not perceived as an adaptation, and neither is the replacement of an item A with an item B. E aí ele vem e arrebenta no final com isso aqui, olha. Imagine the following situation. John tries to drive a nail in the wall with his shoe. When he fails, he drops the shoe, takes the hammer, and finishes the job. When describing what happened, we shall say that John substituted the shoe for the hammer, not that the shoe adapted into a hammer. Que ótimo. Aí, John, você quer falar, por gentileza? Pode falar. Mas o John tá aqui? É que ele escreveu no chat. Tá. Não, porque ele falou pra mim que ele tinha que ir na reunião do Citrate, entendeu? Então vai ver que ele precisou dar uma saída. Ele falou pra gente. Mas vai ter James Bond, não, pode deixar. São dois lugares ao mesmo tempo. Eu sei. Então dá pra fazer. Escutando duas coisas ao mesmo tempo. Eita, nós. Deixa, já volto. Ela acabou de... Ok, peraí. Tá bom. É muito tese. Ok. Posso falar agora, sim, nessa reunião? Fala, João. Fala rapidinho. Eu estava falando um pouco com Cássia sobre James Bond, que é muito tópico no momento, como Sem Tempo para Morrer foi lançado e... E tem seriado na Amazon, tem um seriado que chama Ian Fleming. É lindo, adorei. 4 em inglês, é 4 é minissérie. Então, Catrice menciona James Bond, mas é interessante que tudo isso de ipsative translation, a maneira na qual James Bond muda. Por exemplo, fala-se que o próximo ou a próxima James Bond pode ser mulher, pode ser de minoria étnica. E James Bond teve que mudar, adaptando a situação, mas ficando James Bond. Inclusive um artigo que saiu ontem, ou antes de ontem, que eu li dos jornais, falava exatamente isso, que o Dennis Craig já mudou a franchise, porque ele não fica trocando de Bond Girl toda hora, ele desenvolve uma relação com as Bond Girls, não fica uma coisa tão de mulher objeto, sim. Então que já tinha mudado, né? E isso já é uma adequação
a outro momento. Sim. Ninguém vai querer. Eu estava assistindo alguns dos trailers velhos ontem. Eu adoro. E aí, a segunda Goldfinger, a Bond Girl, é Honor Blackman, que chama Pussy Galore. Nossa! Então, para quem não sabe inglês muito bem, Pussy Galore, traduzido seria como xoxota para todos. Pra galera! Xoxota pra galera! Xoxota pra galera. Aqui tá para todo mundo. Uma coisa assim. Gente. Não, e parece que um comentarista falou que, do próprio equipe de Bond, falou que Bond, nos primeiros Bonds, parece que ele estava até quase estuprando. Nossa! Tirando beijo sem a mulher querer e tudo isso. Não, tinha também aquelas coisas dos casting, que eles colocavam pessoa que não era chinesa como chinês, puxava o olho, aquelas coisas. Sim. Então isso mudou, mas Patrick Catrice parece que esquece que Bond originalmente foi additive translation, porque veio dos livros. É verdade. E os livros, tem outros livros que vieram daqueles livros. Aí tem o Jovem Bond também. Então os livros, então foi additive, e o Bond de Ian Fleming foi para Jovem Bond de outros autores, mas que são traduzidos para português. Então outro tipo de ipsative translation, não sei. Um livro de Ian Fleming que foi para infantil juvenil, young adult, isso conta como ipsative ou additive? Isso é outro, isso é outro formato ou ainda a mesma coisa? Ô John, esse pessoal que você falou que são outros livros, é tipo Agatha Christie, que agora ficou uma foundation e pessoas escrevem a la Agatha Christie, é isso? Você está falando esse do Ian Fleming? Não, tem o Young Bond. Mas não é uma coisa que eles estão escrevendo como se fosse o Ian Fleming. Não é isso? Não. Não, porque tem essa história, né? Eu descobri agora, na última viagem, quando eu fui para a Europa, que eu fui comprar e falava assim, Agatha Christie. Eu olhei e falei, gente, eu não conheço esse título, eu conheço todos os títulos que a minha avó adorava, eu tenho todos. Eu não conheço esse título. Aí eu olhei atrás e falava, não, é Agatha Christie Foundation. E era legal, eu gostei do livro, gente. Ela sabe imitar a Agatha Christie. É no estilo da Agatha Christie, muito legal. É bem interessante, né? Ficou uma franchise também. Young Bond is a series of Wikipedia. Tá. Passa o slide, Silvia. Tá, desculpa, não sabia que tinha mais. Não, tem. Young Bond is a series of Dá um clique. young adult spy novels featuring Ian Fleming's secret agent James Bond as a young teenage boy attending school at Eton College. Então, outros autores, Charles Higson, Stephen Cole, dirigido. Eu acho que tudo faz parte do Bond franchise. Sim, deve ser, porque eles são franchise agora. Então, o que são, onde encaixam esses livros? Você coloca Young Bond e você vai achar. Onde que encaixam esses livros dentro do... São ipsative ou são additive? Ô, Silvia. O que você acha, Cássia? Ele está te perguntando. Não, você acha que seria ipsative ou additive? Não vai para frente. Volta 2 slides, por gentileza. Tá. Esse? Esse. Aqui? Clica. Clico aqui? Não, deixa. Ele vai aparecer. Não, mas aí aparece na Wikipedia. Não é Wikipedia. Volta aqui. Volta aqui. Aqui. Isso. Volta. Agora deixa. Deixa aí. E agora? Clica no slide. Ok. Vou ter que voltar para outra reunião, então. Tá, volta lá, John. Tá aí, o que você quer que... O próximo. Esse? Não, querida, esse foi aquele que eu li do prego lá. Aí, esse. Então, aí, gente, vem a questão, tá? Então, Bond, James Bond. E aí, additive, ipsative adaptations.
Então, aí é o seguinte, olha só. Eu peguei de onde veio, tá? Então, olha lá. The James Bond series focuses on a fictional British Secret Service agent created in 1953 by writer Ian Fleming, who featured him in 12 novels and 2 short stories collection. Tá? Authorize, olha lá, authorize Bond novels, é authorize. E aí, olha só, esse aqui, essa figurinha aí, esse desenhinho, é a concepção do Ian Fleming de quem devia, de como, como ele descrevia o James Bond, tá? E parece ele parece ele na minissérie que eu vi na Amazon. Mas é porque aí eu fui atrás de uma reportagem em que dizia o seguinte: o Ian Fleming criou o James Bond, e ele diz isso, a imagem e semelhança dele. Eu sei, bom, na seriado fala isso, não sei se dá para acreditar, né? Porque não, mas ele diz, não, assim, mas é assim, é como se fosse um alter ego dele. Sim, sim. Ele se inspirou nele, na vida dele, nas coisas que ele fazia, etc. Também porque o sonho da vida dele eram 2 coisas: poder conquistar as mulheres, ser extremamente atraente, envolvente e, ao mesmo tempo, ser politicamente relevante. Tá? Então, nada, não queria mais nada ele. Não queria mais nada. Mas é isso. Aí, e virar um grande escritor e um franchise, né? Que ele no final acabou escrevendo. E aí, é que eu vou colocar aqui no site, no chat, aliás, já coloquei. Esse aqui eu achei legal porque é uma compilação de todos os James Bond que ocorreram. E todos eles estão falando a mesma coisa, assim, para vocês perceberem que é assim, na verdade é o vídeo que eu coloquei, é assim: My name is Bond, James Bond. E todos eles falam... é o mashup, eu adoro o mashup. O mashup deles todos. Eu vou ver. Para vocês perceberem, quer dizer, para mim, assim, eu penso o seguinte, que na hora em que você fez a adaptação para o cinema, eu penso que, assim, tem os 2 elementos andando juntos, sabe? Eu acho que tem o additive, mas tem também o ipsative. E aí vamos em frente. Uma coisa parecida acontece com o Dr. Who, né? Que vai mudando e agora entrou uma mulher, né? Exato. Aí, gente, esse aqui, olha. Especificamente, eu acho que quando passou do livro, desculpe, de todas as novelas que o Ian Fleming escreveu para o primeiro James Bond, eu acho que foi uma adaptação aditiva, foi um additive, tá? Agora, eu acho que a transformação ao longo do tempo que foi passando de um James Bond para o outro, eu vejo mais como uma ipsative. Mas não seria híbrido, porque justamente eu acho que, depois cada um vai inserindo as mudanças, porque tipo, já o Dennis Craig agora não é mais aquele galinhão, agora vai entrar uma mulher, ou sei lá, ou Idris Elba, não sei. Estão falando do Idris Elba, né? Idris Elba, eu sempre falo errado o nome dele. Então, eu acho que é uma mistura. Ele é ipsativa, se você for pensar na personagem, mas assim, na verdade, até essa personagem cresce. Exato. E muda, né? Então, bom, vamos lá, gente, que 3h20, eu tenho que trabalhar também. Vamos lá. O ipsative adaptation... Eu coloquei uma observação aqui. Taking social and cultural changes into perspective. Então, eu acho que ela é ipsative quando ela leva em consideração as mudanças sociais e culturais. E quando algumas características não são mais admissíveis, como essas que o John citou, por exemplo. Aí, quem quiser saber mais, tem 2 artigos do Guardian que falam especificamente sobre isso. E depois manda para... podia colocar uns links na descrição do vídeo. Ponho. Sabe? Deixa. Tá bom. Tá. E aqui, você repara que tem um nome aqui, né? Charlie Higson, que é ele que escreve esse artigo do The Guardian. Por que é importante ele aqui? Por causa do próximo slide. Vai lá. E vamos lá, vai que eu tenho que ainda falar com a Marlene. Já vai acabar, acho que faltam 2. Aqui. O que vai acontecer? Clica, Silvia. O que vai acontecer com o Charlie Higson? Tá? Olha o que ele... Olha. Tá? Que ótimo.
O Charlie Higson, ele fez a criação do Young James Bond. Olha. Tá? Então, olha só, esse é o primeiro romance do Young James Bond, é a capa. Aqui tem uma coisinha, Blood in the Water é começo dos capítulos, e aqui Meet James Bond é a contracapa do livro. Aí eu escrevi embaixo brincando, that's all, folks. Aí eu escrevi, no, porque tem um restinho, vai lá. Não satisfeito com isso, Charlie Higson criou também que graphic novel, tá? Que ótimo. Então, olha lá, essa é a capa. Gente, isso dá um trabalho lindo, hein? Dá, não dá? Maravilhoso. Nossa. Olha, é o mesmo Bond Silverfin, é o mesmo título, é o mesmo autor, Charlie Higson, só que dessa vez, ao invés de fazer a história escrita, ele fez o graphic novel. Então, aqui é a primeira página do graphic novel, que é Part 1 Ethan, como o John citou, e aqui é a primeira página do graphic novel, que é ele chegando em Ethan, o cara lá, né, gritando, boy, e ele se apresentando, tá? Pode ir para frente. Então, isso para mim é additive adaptation, tá? Tá, porque já... Você está, inclusive, mudando completamente de mídia. E você está mudando o público. Aí, só para terminar, gente, olha só. Eu falei uma coisa... Aí me veio à mente uma outra coisa, porque eu gosto muito das histórias arturianas. Então, aqui é The Tale of the Green Knight. Vocês sabem que o The Tale of the Green Knight faz parte das histórias arturianas, ela foi composta, né, no século XIV, é um intrincado jeito de... São 2.500 linhas de verso, né, numa rima muito específica, no inglês da Idade Média, né, então é isso que está aqui, essas imagens são do British Museum, que por sinal até vi ao vivo, é muito legal. Vai para a próxima. Pode clicar mais uma vez. Aí aqui, gente, é o seguinte. O primeiro, depois eu vou mandar os links todos para vocês, tá bom? O primeiro Giovana, que ela vai colocar tudo na descrição. Não, vou mandar tudo. Isso. Aí é o seguinte. O Tale, a primeira vez, olha só o que aconteceu. O que aconteceu? Em 1925, o Tolkien faz uma tradução do Middle English para o inglês moderno, do The Tale of the Green Knight, do Sir Gawain. Okay? E aí, olha só, aí ele já passou, já tem uma bruta mudança nisso aí. Tá? Olha a outra mudança que vai acontecer. Esse ano foi lançado um filme que é The Green Knight, tá? Que é inclusive com aquele Dev Patel, que é o indiano que fez o Pi. Muito interessante, que é a versão para o cinema do Tale of the Green Knight. E aí, gente, é o adaptativo, não tem como não ser nessa aí. Eu vou pôr o link também. Eu assisti esse filme, eu recomendo, é muito bom. Por sinal, ontem eu fui à estreia do filme do James Bond e adorei. Muito bom. Quem gosta de Bond tem que ver esse último filme. Ok. Agora, não tem coragem ainda de ir no cinema. Vamos para o último slide. Eu vou mandar os links desses filmes todos aqui, tá, gente? Ima, manda especialmente para a Giovana, que é a que vai editar, tá? Tá, joia. Aí, olha só, para terminar, só dá mais um clique. Obrigada. Sim, estou compartilhando. Tá? E aí eu fiz um quote que é assim: You are what you love, not what loves you. That's why I decided a long time ago. Um minuto. Então, aí depende. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu acho que depende muito do cometimento de cada um com aquilo que você acredita e defende, e ir atrás, né, de subsídios e estar aberto a acolher visões até que parecem a princípio diferentes da sua, para você chegar naquilo que você realmente quer, né? Não se fechar. Esse quote é de um filme que, coincidentemente, se chama Adaptation. É ótimo. E tem uma história extremamente interessante, que é com a Meryl Streep e com o Nicolas Cage. Ah, não precisa contar, todo mundo conhece. Então, e que é uma adaptação de um romance que é documental, né?
Então, é isso, gente. Eu queria agradecer, foi isso aí. Olha, muito Ok. boa a Pois, apresentação. Posso falar? por ter Pode, vindo. eu vou te dar a apresentação. Ok, então vocês estão vendo palestras. Peraí, deixa eu parar a apresentação, Sim, John. então aumentar, Pronto. coloca 150, coloca 200. Certo? Então é isso, gente. Não, tudo bem. Ô, John, você tá falando com a gente ou com o pessoal do Citrate? Eu não tô sabendo agora. Ok, peraí, tô em dois. Peraí, tem que sair da. Eu vou sair desse. Peraí, Não, a gente já vai acabar aqui, John. Sim, sim, sim. Não. Tá acabando já. Gente, não, gostei muito. Cássia, foi ótimo. Obrigada, realmente entendi, tá? Não, como eu te falei, não tinha lido agora de novo o texto, mas foi muito bom. Gente, antes de acabar a reunião, quem é mesmo que vai falar a próxima? Eu esqueci. Tá, pode passar o título do texto. Então, você, né, Letícia? Então, Ana Catarina. Não, a Ana. Oi, Ana. Eu estava olhando por aqui. A Letícia ligou a câmera e eu olhei para ela. Ana, você vai ter que esperar um pouquinho, Ana. Eu estou acabando esse negócio. Sou eu que tenho que vou ver. Eu tenho um texto para mandar, mas eu quero escolher um texto legal. Até semana que vem eu mando para vocês, tá? Okay. Eu não sei se eu pego não sei se vai ser mais legal vocês lerem uma coisa mais geral dele ou mais, eu não sei muito o que ele vai falar, então eu estou um pouco na dúvida. Estou pensando numa coisa geral, porque os outros livros são mais antigos, são de 2006, mas ele participou de um livro muito legal que eu tenho um capítulo que eu li, mas eu tenho que procurar, entendeu? Eu não lembro muito bem onde está, eu tenho que entrar no meu capítulo de digital media para achar, de transmídia, e, gente, eu estou enlouquecida tentando acabar esse aqui, então vocês me dão um tempinho e eu mando para vocês, tá? Não vai ser uma coisa enorme, é super fácil, o Jenkins é uma delícia de ler, não que os outros sejam ruins, mas não é uma coisa assim difícil, entendeu? Bom, então é a Ana. Gente, Fernanda, você tenta então falar com o pessoal do U-Book e do... Todo dia ela vem com uma cor diferente, essa menina, ela se diverte trocando a cor do cabelo, eu adoro. Parece uma youtuber. Aquela nunca te pedi nada. Escuta, então, eu ia te falar, entre elas dois, no U-Book e na Novel Mania, e não sei, se você quiser, eu posso mandar, se você não tem, se não tenta achar, se você quiser tentar achar também, saiu na mídia, tipo, mês passado, eu mandei para o John, posso mandar no grupo, um artigo no jornal para tentar achar. Tá. Bom, gente, a gente se vê mês que vem. Como eu falei, a gente vai discutir o Jenkins, não sabemos ainda o que, mas vai ser um texto dele, porque ele também é nosso convidado especial na Jota. Então, inscrevam-se no canal do Great, apertem o sininho, assistem nossas playlists. Nós temos o curso do Gotas no playlist, que inclusive agora tem um outro curso, o Babel, que está sendo dado agora. Nós temos os cursos anteriores, textos sensíveis, vários webinars que nós já fizemos aqui, tem toda uma playlist sobre isso. E os webinars também do Citrate são transmitidos pelo canal do Fefeleche. Bom, gente, tchau.